O elemento água. Chegou a hora de sintetizar mais esse símbolo. O elemento água, ele representa o nosso corpo emocional. Nosso corpo emocional é responsável pelas nossas variações de humor. Ele pode estar muito relacionado ao ciclo lunar, por exemplo. A gente costuma variar o nosso humor durante um mês. Em um dia da semana você estará com bom humor, no outro dia não necessariamente. Num dia você estará triste, no outro você estará alegre. Às vezes o período pode durar mais, às vezes menos. Mas sempre existirá uma certa instabilidade no nosso corpo emocional. Esse é o elemento água. De todos os elementos, o elemento água não pode ser controlado. Você pode até evitar expressar alguma emoção, mas deixar de senti-la é inevitável. É como se você fosse a ilha e o elemento água fosse o oceano ao seu redor. Você não controla a maré que bate na praia da sua ilha. Então, se algo te afeta, se algo te causa raiva, se algo te causa tristeza, você vai sentir. Você pode não demonstrar, mas você vai sentir. Você pode até não perceber, mas você vai sentir. Esse é o elemento água. Esse é o nosso corpo emocional. Na alquimia, a gente encontra o elemento água a partir da etapa da solútil. É o momento onde a gente vai dissolver algumas coisas a partir do elemento água. A partir do choro, por exemplo, quando você se entrega, quando você se rende, quando você expressa as suas emoções, você está dissolvendo questões que estão sendo ali trabalhadas. Quando você sonha com inundações, por exemplo, pode representar que o inconsciente está dissolvendo algumas questões das quais você não precisa mais. O Jung chamava de função sentimento aquela função que pode ser associada ao elemento água. Como o próprio nome diz, a função sentimento vai representar a forma que a gente interage com o ambiente a partir dos nossos sentimentos. Você vai sentir o que aquele ambiente está lhe mostrando, o que você está sentindo em relação a determinadas questões. Essa é a nossa função sentimento. O elemento água, ele está relacionado à nossa esfera afetiva. Diferente do elemento ar, que vai nos levar para os relacionamentos, o elemento água vai nos levar para os afetos. Quando a gente fala de relacionamentos, naturalmente a gente vai envolver em alguns casos a questão afetiva também. Mas quando a gente fala de relacionamentos relacionados ao elemento ar, a gente está falando de vínculos racionais. Você escolhe com quem você quer estar ou não. Já a questão afetiva do elemento água vai fazer com que esses vínculos sejam mais duradouros e mais agradáveis. Se você convive num relacionamento por escolha, seja um casamento ou uma sociedade, por exemplo, com alguém, se você não coloca o elemento água, você vai viver muito a partir apenas do racional. O elemento água vai fazer com que essa relação tenha uma duração mais agradável, porque você vai deixar o fluir das suas emoções acontecer também. Quando a gente encontra um mapa com pouco elemento água, a gente vai encontrar uma pessoa que pode faltar empatia, por exemplo. Ela não vai conseguir se colocar no lugar de outras pessoas. Ela pode ter dificuldade em criar esses vínculos emocionais de manutenção. Os seus relacionamentos podem trazer uma certa frieza, um distanciamento emocional. Essa é a forma como uma pessoa é constituída. Então isso deve ser respeitado. Nem todas as pessoas são muito emocionais. Algumas são muito emocionais, outras não necessariamente. Então essa pessoa com pouco elemento água pode ter uma baixa fluidez. Quando ela vai lidar com situações onde ela precisa ter uma maior maleabilidade, isso pode lhe faltar. A gente pode estimular o elemento água a partir do cuidado com outras pessoas, da nossa imaginação, da nossa fantasia. A gente pode ouvir música, por exemplo. A música vai acalmar nosso corpo emocional. É como se você colocasse uma vibração e essa vibração que está tocando vai deixar esse corpo emocional, o seu elemento água, mais calmo. Se o mar está agitado, você coloca a música, ele diminui o seu ritmo. Já uma pessoa que tenha muito elemento água, ela naturalmente vai viver com muito mais instabilidade emocional. Ela terá uma grande capacidade de criar vínculos emocionais com outras pessoas, mas ela poderá ser um turbilhão emocional. A instabilidade do humor dela pode variar muito mais do que o de outras pessoas com menos elemento água. A pessoa com muito elemento água pode ser uma pessoa um tanto indefinida, ela vai se adaptar muito ao ambiente onde ela é colocada. Isso é bom,
mas tudo precisa ser equilibrado. Então pode ser uma pessoa muito elusiva, muito imprecisa, muito inconstante. E para poder dar uma segurada no excesso do elemento água, nada mais necessário do que a rotina. É necessário desenvolver os estudos, por exemplo. Uma pessoa de muito elemento água, ela precisa desenvolver a mente ainda mais, porque a partir da razão ela vai compreender e conseguir colocar os limites necessários nas relações que ela entrar. Caso contrário, a tendência é ela se misturar muito facilmente. Porém, quando a gente fala do elemento água, a gente vai trazê-lo a partir de 3 formas de manifestação. O elemento água da modalidade cardinal, o elemento água da modalidade fixa e o elemento água da modalidade mutável, traduzidos como Câncer, Escorpião e Peixes. Câncer, a partir da sua regência pela Lua, vai nos lembrar e vai nos trazer o nosso lado materno, sejamos homens ou mulheres. E o lado materno é traduzido como o autocuidado. Se você cuida das suas próprias emoções e das suas próprias necessidades emocionais, você terá uma capacidade muito maior de se envolver com outras pessoas e com outras situações sem depositar a sua carência emocional, a sua necessidade de estar bem emocionalmente nas mãos de outra pessoa. Então, quando a gente desenvolve câncer, a gente precisa saber o que a gente gosta, o que a gente quer, sem entregar nas mãos de ninguém esse cuidado. Caso contrário, a gente pode se colocar de forma muito vulnerável em relacionamentos e isso pode nos trazer sofrimento emocional. É muito comum de acontecer. Enquanto o câncer, a partir da regência da Lua, vai representar o nosso lado mãe, Escorpião, a partir da regência de Plutão, vai representar o nosso lado mago, bruxa. Então, o Escorpião vai representar o nosso lado controlador. É aquele lado que quer entender as coisas a nível mais profundo e quer se envolver num nível ainda mais profundo. Então, quando a gente fala de vínculos emocionais a partir da face de Escorpião, a gente não quer apenas se vincular com outras pessoas, a gente quer se fundir com outra pessoa. Então, aí a gente encontra as intensidades emocionais, que podem ser naturalmente perigosas. Escorpião, a partir da regência de Plutão, vai nos ensinar a respeito do lado negro da vida. Então, as nossas emoções nunca serão apenas boas emoções. A gente não vai sentir apenas boas coisas vindas de outras pessoas. Para isso, a gente precisa desse nosso lado mago, bruxa, para poder saber entender como funciona o mundo do psiquismo. Quando a gente vai investigar a nossa própria alma, a gente vai junto de Escorpião. E Peixes, a partir da sua regência de Netuno, vai representar o nosso lado anjo. Aquele lado que é compassivo, que quer se entregar à vida, que não quer fazer as coisas só para si mesmo, que quer simplesmente servir e que quer viver uma vida simplesmente mais entregue à vontade do sagrado. Então, o nosso lado Peixes, a partir da regência de Netuno, vai trazer a nossa imaginação, a nossa compassividade, a capacidade de sentir um amor incondicional pelas outras pessoas, por todas as diferenças e por todos aqueles que muitas vezes são excluídos da sociedade. Desenvolvendo os 3 signos de água, a gente desenvolve o elemento água. Uma outra forma também da gente ilustrar o elemento água é a partir da própria natureza. Quando a gente fala do signo de Câncer, a gente vai falar das nascentes. E essas nascentes, à medida que elas correm, elas se tornam os rios. Então o signo de Câncer vai representar o nosso rio. Ele faz curvas, ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele se adapta, mas ele segue o seu caminho. O fluxo é constante. O signo de Câncer está relacionado ao nosso inconsciente pessoal e familiar. As questões das quais você passou na sua infância, as memórias inconscientes que você tem de coisas boas que você viveu na sua vida, dos cuidados que você recebeu, das questões familiares que você herda também, tudo isso é Câncer. Câncer pode ser desenhado pela fase líquida do elemento água. Enquanto o Câncer é o rio, Escorpião vai representar o poço, a água parada. Escorpião é a água fixa. O que a gente encontra num poço que está parado há muito tempo? A gente pode encontrar todo tipo de coisas, desde uma moeda que foi jogada ali há muitos anos, que está ali enterrada, ou até mesmo algum animal morto, alguma vegetação que só cresce naquele lugar.
Uma água que pode estar há tanto tempo parada que ela está poluída. Esse é o nosso lado escorpião. Ali a gente encontra o nosso inconsciente profundo. Ali a gente encontra coisas que estão paralisadas dentro da gente porque elas nos traumatizaram. Uma outra forma da gente ilustrar o signo de escorpião é a partir da ilustração de uma mina, cheia de ouro, cheia de metais preciosos. Nessa mesma mina escura que pode esconder seres sombrios e perigosos, esconde também o nosso maior ouro. Essa é a função do escorpião, nos levar à nossa investigação e à destruição daquilo que não nos serve mais. O escorpião pode ser visto também como uma fase sólida do elemento água. A gente vai encontrar aqui o gelo, aquela água parada, aquela energia condensada. Escorpião é a nossa energia psíquica. Enquanto câncer é o rio, escorpião é o poço, peixes é o oceano. Então todos nós temos o nosso rio, todos nós temos o nosso poço escondido, mas todos nós compartilhamos do mesmo oceano. Esse é peixes. Por isso que peixes é o signo da dissolução final. Todo mundo vai acabar da mesma forma. Peixes é o signo relacionado ao inconsciente coletivo. O que existe ao nosso redor de forma coletiva que representam tanto os sonhos quanto os maiores medos da humanidade. Então, peixes é a forma gasosa do elemento água. Ele é disperso. A gente não necessariamente consegue tocá-lo. Uma outra forma da gente ilustrar o signo de peixes são as nuvens. A gente vê ali água gasosa que em algum momento precipitará numa chuva. E peixes, por ser o inconsciente coletivo, o oceano, as nuvens, a água gasosa, ele vai nos levar para a nossa imaginação. O que a gente imagina? A gente vai saber se aquilo que a gente imagina é realmente possível ou apenas fazendo. Então, dentro do elemento água, a gente encontra 3 signos bem diferentes um do outro. O elemento água vai nos lembrar desde a grande amorosidade e o acolhimento, até mesmo as questões mais sombrias do ser humano. Então, para poder a gente desenvolver o nosso elemento água, a gente precisa desenvolver a Lua, compreender Plutão e compreender Netuno. Bom, até aqui nós encontramos já todos os signos da modalidade mutável. Todos os signos eles possuem um elemento e uma modalidade. A modalidade mutável vai nos lembrar da necessidade da dispersão e da mutabilidade do elemento daquele signo do qual ele se encontra. A modalidade mutável vai representar a diversificação da nossa rota. Então a gente segue um caminho a partir da modalidade cardinal, a gente se fixa num caminho e faz a manutenção desse caminho a partir da modalidade fixa, e a gente diversifica o nosso caminho a partir da modalidade mutável. Então cada elemento possui um signo mutável. Nós encontramos o ar mutável, a água mutável, a terra mutável e o fogo mutável. O ar mutável é conhecido como Gêmeos. Gêmeos é a curiosidade e o aprendizado. Quanto mais você aprende, mesmo que você não se aprofunde, mais você estará abrindo a sua mente e diversificando as possibilidades que você pode encontrar pela sua vida. Quando nós encontramos a Terra mutável, ela é conhecida como Virgem. Então, na Terra mutável, nós temos como objetivo aprimorar e lapidar o sistema. Aprimorar e lapidar quem nós somos. Aqui a gente está falando do elemento terra, então a gente precisa sempre se melhorar a partir do cuidado da nossa saúde e a partir da nossa autocrítica. Quem a gente é, o que a gente pode melhorar. A gente vai mutabilizando a partir do fazer. Quando nós encontramos o fogo mutável, nós traduzimos como Sagitário. Então, Sagitário vai nos levar ao significado que a gente dá à nossa vida. Hoje você tem um significado, à medida que você aceita ampliar a sua consciência, o significado pode tomar um novo rumo. A seta de Sagitário muda a sua direção. E quando nós encontramos a água mutável, nós encontramos o signo de Peixes. O signo de Peixes vai nos lembrar da necessidade da redenção. A gente precisará se entregar ao grande canal, ao grande fluxo da vida. A partir dessa entrega, a gente também mutabiliza o nosso caminho. A gente aceita ser levado por forças que estão além do nosso controle. Com a cruz mutável desenvolvida, nós encontramos as funções mentais e espirituais do ser humano. A cruz mutável nos lembrará da necessidade do desenvolvimento da nossa razão e ela nos lembrará da necessidade da busca por compreensão.
E essa compreensão ela poderá ser encontrada de diversas formas. Como você encontra a sua verdade? Lembrando que no fim das contas, todas as verdades levarão à grande verdade e à única verdade. Todas as verdades nos levarão ao sagrado, mas ela precisa ser buscada. Então, em Gêmeos, você mutabiliza a sua mente, aprendendo sempre mais. Em Virgem, você mutabiliza o seu fazer, sempre podendo aprimorar e melhorar cada vez mais o que você faz e como você faz. Em Sagitário, você vai mutabilizar a sua verdade, a sua compreensão. Quanto mais você vai para cima buscando compreensão, mais você compreende que pouco compreende, mais você vai perceber que o que você precisa fazer é ir dando significado ao que não necessariamente tem um significado embutido na sua vida. Isso vai te dando fé. E Peixes vai nos lembrar da mutabilidade final. Tudo acaba. Tudo tem um fim. Tudo é dissolvido. Tudo precisa ser redimido. Tudo precisa ser entregue. O que fica é o que a gente construiu como consciência. Apenas o que permanece é a nossa luz, que é eterna. Feito isso, nós desenvolvemos já a polaridade Yin. A polaridade Yin ela vai representar todos os signos do elemento água e do elemento terra. A polaridade Yin pode ser entendida e compreendida como o grande Eros. O grande Eros pode ser compreendido como o amor universal, aquilo que une a todos nós, aquilo que nos mantém conectados de forma inseparável. A polaridade Yin pode ser vista como o lado feminino do sagrado e ao lado subjetivo do ser humano. A polaridade Yin pode ser vista como o infinito inconsciente. Enquanto a gente investigar, a gente irá encontrar.